Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje a gente vai discutir o livro do Adalto Lourenço, continuar a nossa saga, beleza? Para terminar esse livro, tem coisas muito interessantes para vir ainda aqui no canal. Bom, o livro de hoje é sobre a origem dos fósseis, paleontologia e geologia. Aqui tá um fóssil de um peixe, bonitão, né? Massa. E pra começar, antes de começar, né? Deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Cara, desculpe aí o barulho se tiver. Tá, aqui tá absurdo, cara. É som, muita coisa. É criança na rua, é muita coisa. Mas se for assim, eu vou gravar vídeo nunca. Novamente, bora começar citando a frase. Eu vou tentar resumir ao máximo, tá? Esse vídeo eu vou tentar resumir ao máximo porque o capítulo é grande também. Por que então cada formação geológica e cada camada não está repleta de elos intermediários? Charles Darwin. Se não existe o fóssil que está incompleto, então deve ser a teoria evolucionista. Tá, eu sou muito bem em inglês, mas seria The Washington Post Wind, sei lá, sei não muito bem não, tô em inglês não. Basicamente isso aqui, ó. Opa, aí, não sei se dá pra ver não sei se deu pra ver. Então basicamente, Adalto nesse capítulo vai falar sobre fósseis, estratigrafia, camadas geológicas, né? Basicamente isso. E as evidências, o que a gente tem de dados, o que os dados nos mostram, que realmente eu posso concluir, eu posso realmente acreditar que a evolução realmente aconteceu. O que as evidências, o que os dados estão me mostrando, beleza? Então basicamente ele vai começar, o livro é bem ilustrativo, tem muitas imagens de fósseis, beleza? Ele fala primeiro sobre os tipos de fósseis, tem 4 tipos, né? Tem fósseis com partes inalteradas, segundo, fósseis com partes alteradas, terceiro, fósseis com partes moldados, né, e de preenchimento, tá? E fósseis vestigiais. Então basicamente ele vai dissertar um pouco sobre isso. O que é fóssil? Fóssil, Davi falando, seria toda a característica de um ser que viveu alguma evidência, alguma coisa de um ser que viveu há alguns anos atrás. Eles não vão acreditar que foi alguns anos, mas alguns milhares de anos na perspectiva evolucionista. Mas de modo geral, fóssil seria todo, porque assim não está muito certo, mas seria todo objeto, né? Toda característica que eu possa analisar de um ser que viveu alguns anos atrás, alguns milhares de anos, tá? Eu não creio que foi milhares, bilhões de anos, foi alguns milhares. Tem algumas características que dá para dissertar aqui um pouco, beleza? Então seria toda essa característica de um ser que morreu, né, de alguma catástrofe, de alguma coisa, ou seja, de causa natural, e algum processo acabou que ele foi fossilizado, beleza? Bom, formação de fósseis. Como que o fóssil é formado? Aqui ele vai dissertar um pouco, tá? Beleza, eu vou ler só a primeira parte. Muitos conceitos errôneos sobre a formação de fósseis ainda permanecem como parte da discussão sobre as evidências do registro de fósseis. Estas ideias influenciam diretamente as interpretações que são dadas aos achados paleontológicos. Portanto, para que um fóssil possa ser formado, devem existir fatores que possibilitem a preservação do organismo contra fatores que possam inibir a sua preservação. O que faz um fóssil, ou melhor, o que faz um animal morrer lá e ele ser altamente, sei lá, ele não vai conseguir se fossilizar, porque fóssil não é algo simples. É uma ação rápida, por exemplo, de bactérias, né? Bactérias aeróbicas, ou seja, que precisam de oxigênio. Então, geralmente quando vem uma matéria e essa matéria orgânica, ela acaba cobrindo rapidamente o animal, então essa ação de bactérias ela acaba por diminuir rapidamente e acaba que aquele animal ele acaba se preservando, beleza? Então basicamente isso. Aí que eu posso falar depois, ou não, eu posso falar agora. Por isso a análise do dilúvio,
tá? O dilúvio foi tão grande, então são várias características, eu acho que eu já mostrei aqui, árvores fossilizadas, você nem percebeu que foi fossilizado de um jeito muito estranho, cara, né? Em rochas, então tipo, com diferentes camadas geológicas, então não faz nem sentido, sabe? Então para fossilizar aquilo, ou animais, perceba que ele vai falar aqui no texto, são animais que morreram, cara, tem animais antigos, junto com humanos, junto com animais recentes, basicamente, tudo na mesma camada geológica. Não faz sentido, cara. É como você pegar animais de 100 milhões de anos, humanos, e animais de 5 anos, sei lá, não sei, animais recentes. Tudo na mesma camada geológica. Então, o que acontece? Lembra, o dilúvio de Noé foi algo global e algo que mexeu com tudo. Então a matéria orgânica ela acabou sobrepondo esses corpos e rapidamente as ações das bactérias ela não foram tão eficazes, que acabou não alcançando esses fósseis. Então esses acabou formando muito fósseis. Característica também de dinossauros, que quando você vai analisar, eles basicamente um grupo muito grande de dinossauros estão correndo para um lado só. Tem que ser uma catástrofe, cara. Tem que ser uma catástrofe. Estão correndo para um lado só. Tecidos moles em dinossauros. Então, outras características e análise aqui que a gente vai fazer já também. Então, basicamente isso, né? E ele vai falar um pouco do oxigênio que eu falei agora, né? Ele vai falar sobre oxigênio e tal. E é isso. Basicamente é isso que eu falei. Depois ele fala um pouco sobre estratigrafia. Seria o estudo dos estratos, né, geológicos. São camadas geológicas, tá? Eles vão falar que foi milhões de anos, ou seja, quanto mais embaixo, mais tempo demorou, quanto mais para cima, mais recente. Beleza? Basicamente isso. E ele vai falar sobre o princípio da continuidade dos estratos e o princípio da superposição, falando que o qual estava errado, ao qual está errado. Beleza? Eu vou ler basicamente as frases aqui mais importantes para a gente resumir o vídeo. As camadas das rochas aparecem organizadas numa sequência em função do tempo, sendo que a mais antiga encontra-se no fundo e as mais recentes na proximidade da superfície, a menos que tenha havido algum processo que viesse a causar um distúrbio dessa organização. Aí depois ele vai citar um pouco mais. Estudo nas áreas de sedimentologia e hidrodinâmica mostra que os estratos formam-se lateral e verticalmente ao mesmo tempo, contrariando a interpretação cronológica. Beleza? Aí ele vai mostrar um gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui. No final do vídeo eu acho que dá pra mostrar melhor, igual eu gravo o vídeo. Bom, depois ele vai falar de algumas... 3 conclusões podem ser consideradas como autoevidência quanto à estratigrafia. Primeiro, os princípios de superposição e continuidade não são válidos. Segundo, a formação foi rápida e não em longas eras geológicas. Terceiro, a escala geológica pode estar baseada nestes princípios, então ela não é válida. Beleza? Basicamente eu estou resumindo aqui para vocês para não ficar algo tão grande. Aí ele vai falar sobre registro fóssil, tá? Por quê? E vai falar sobre lacuna de registro fósseis. Assim, ó, pegar essa imagem aqui para focar. É isso aí. Vai falar sobre isso. Tem mais algumas características que eu já vou resumir aqui um pouco para vocês o que ele está contando aqui. Então, basicamente, ele está falando aqui que o seguinte: beleza, você tem um registro fóssil, beleza, as espécies evoluíram, você está pegando esse pressuposto, beleza, então pega. Se a evolução ela é gradativa e sempre vai evoluindo aos poucos, cadê os fósseis de animais de elos intermediários? Por exemplo, tá lá Darwin falando no seu primeiro livro, A Origem das Espécies, que o urso de boca aberta virou baleia. Beleza, cadê o animal intermediário, que seria basicamente um urso-baleia? Basicamente isso. Cadê esse animal? Cadê o fóssil dele? Cadê o fóssil? Tá? E quando você analisa
animais que geralmente são ditos como extintos. Acabou, faz milhões de anos, nunca mais encontrar esse animal, não sei o que. Aí você olha nos dias atuais, você percebe que alguns animais ele tem basicamente a mesma característica. Eu não posso falar igual, porque eu não vivia na época, tá? Outra coisa, a gente encontra o fóssil, não dá pra saber certamente, assim, eu falo assim, 100% de certeza que o animal ele era desse jeito, por computação gráfica. Não dá pra saber, sabe? A gente pode tá exagerando muito, cara. Então você pode encontrou aqui, tem dente assim, sei lá, dente, beleza. Aí bota um bicho feio, só merda. Mas na verdade o bichinho lá, ele poderia só comer, sei lá, grama, não sei, folha. Eu tô dando exemplo, entendeu? Então a gente pode exagerar, o humano pode exagerar. Então beleza. Então o que é que tem? Cadê os registros desses animais intermediários? Cadê? Isso é falta. O próprio Darwin, lembra? O Darwin falou. Cadê, cara? Cadê isso? Porque lembra, se não tem registros intermediários, então não evoluiu. Simples. Análise simples. E se evoluiu, houve um salto evolutivo, um milagre aí, cara. Um milagre. Foi tipo urso, boca aberta, pá, baleia. Então, tipo assim, como assim, cara? Você entende? Outra coisa, ele vai falar agora sobre complexidade desde o início. Porque é dito que animais têm que ser menos evoluídos no início para a gente ser mais evoluído comparado a eles. Mas tem características que mostram que animais que são dados como 500 milhões de anos atrás eram super evoluídos. Ou melhor, eles tinham uma complexidade muito grande. Você entende? Desculpa aí o barulho, como eu falei, né? Vai ter barulho aí. Eu tô tentando falar para não ficar tanto barulho. Beleza? Aí ele vai citar o fóssil do trilobita, beleza? Que é encontrado lá no, acho que é no Cambriano. Acho que é no Cambriano, alguma coisa assim. Um período lá. É um dos períodos mais antigos. Ele também, só para citar, ele cita o período Cambriano. Que seria o salto das primeiras, se eu não me engano, dos primeiros animais e tal. Basicamente isso. Então, esses primeiros animais e tal, essas coisas, era, cara, pra vir não tão evoluído, beleza? Não é no início? Você não tá no início? Aí não vai evoluindo gradativamente? Não vai melhorando? A natureza não vai selecionando? Não vai dizendo, eita, esse aqui precisa de uma asa, toma uma asinha pra você. Toma, você quer o quê? Quer um óleo na asa pra não molhar? Tome. É o Deus da natureza. A natureza ela vai escolhendo. Rapaz, inteligente, viu? Olha, eu vou citar uma frase de Newton aqui muito massa. Isaac Newton. Cara, gostei, vou usar. Então, basicamente, ele vai falar sobre a complexidade do trilobita, cara. Trilobita era muito complexo. Beleza? Ele vai falar sobre o olho do trilobita. Então, vamos citar aqui a primeira parte, tá? A maneira abrupta na qual grupos inteiros de espécies repetidamente aparecem em certas formações tem sido eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Tem sido estada por vários paleontólogos, com uma objeção fatal para a crença de transmutação das espécies. Se muitas espécies pertencentes ao mesmo gênero ou família tiveram realmente um surgimento espontaneamente, este fato seria fatal para a teoria da evolução através da seleção natural. Beleza? Aí ele vai citar mais um pouquinho. Nada é tão sério para a teoria da evolução quanto a prova do aparecimento simultâneo de duas vidas, de formas de vidas totalmente desenvolvidas sem sinais de ancestralidade. Não existe fóssil. O período Cambriano oferece tal evidência, pelo qual ficou conhecido como explosão do Cambriano. O que ele está falando aqui? Ele está falando assim: calma. Tem uma ancestralidade. Pela evolução tem uma ancestralidade, beleza? Se um objeto
Se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu, macaco, veio de um ancestral. Eu e o macaco veio de um ancestral. Beleza. O problema seria se eu e o ancestral viessem. Como assim? Entendeu? É basicamente isso. Ou se eu entendi, ou eu posso estar errado até na minha análise, seria basicamente assim. O macaco, eu vim do macaco, basicamente, né? Veio, a gente tem um ancestral em comum, né? Eu vim do macaco. E se eu e o macaco viessem junto? Entendeu? E agora? Eu não vim do macaco? E se eu e o macaco veio junto? Então, opa! Não evoluiu. Não evoluiu. Beleza? Tranquilo? Ali vai falar sobre a característica do... essa primeira análise é a mais certa, tá? Acho que a segunda eu acho que eu viajei. A primeira eu viajei. Então seria basicamente isso. Se eu vim do macaco, o problema na evolução seria... Calma. E se eu e o macaco veio junto? E se as evidências mostram que eu e ele veio junto? E aí? Já era, meu parceiro. Aí, ó, ele vai falar sobre característica dos olhos, né? Que era biconvexa, os olhos deles. Era tipo assim, lembra, né? A luz, ela incide pelos nossos olhos e tal. Não lembro se são os cones ou os bastonetes que vai fazer essa interpretação, mas veio um raio solar, acaba entrando nos olhos, convergindo para um ponto, eu acho que é lá na retina, que ela acaba criando uma imagem, beleza? E era muito complexo, cara. O do olho do trilobita já era uma complexidade imensa, tá? E aqui ele vai dissertar um pouco. Depois ele vai falar sobre a falsa cronologia na vertical, né? Ele vai falar um pouco sobre essa eras geológica inexistentes, fósseis na ordem errada, que vai vir naquela ideia de tipo, pera, humano com animais de milhões de anos com animais recentes. Oxi, na mesma camada geológica. Tá errado, meu irmão. Tá errado isso aí. Tá errado. Então, basicamente isso. E ele traz mais algumas imagens interessantes. Muito interessantes. Beleza? E depois ele vai trazer aquela ideia de fósseis vivos, né? Por exemplo, esse aqui é um selacanto, tá? E beleza, esse é um fóssil de um selacanto. Daí, ó, tem selacanto, vou vir até pra cá. Tem selacanto vivo 1938, selacanto 1952, selacanto vivo atual. Então, basicamente acho que do ano que ele escreveu esse livro, 2000 e alguma coisa, 2011, 10, alguma coisa assim, não lembro muito bem. Então percebeu que é tipo basicamente igual? Você, cara, cadê a evolução? Entendeu? Tipo, oxi. Então, terminamos, tá? Eu pensei que seria maior, mas basicamente terminamos. Depois ele vai falar um pouco sobre o cristianismo, tá? Que nessa análise de que tipo que estamos certo, a ideia é criacionista, lembrando que a ideia da evolução não refuta Deus, é algo bem diferente, tá? Algo bem diferente, não refuta Deus. Agora, lembra, os evolucionistas naturalistas por si próprios, eles têm que crer que não existe Deus, tá? Então assim, a evolução em si, ela não refuta Deus. Se eu tivesse característica provando que a evolução aconteceu, não refuta Deus, porque Deus está muito além disso. Essa é a definição de Deus. Você entende? Então assim, está muito além. Muito além. Ninguém vai conseguir provar Deus, não consegue, porque ele é espírito, né? Então não vai conseguir provar, porque a gente teria que ver Deus, de certa forma. Não vai conseguir montar modelo, alguma coisa, nada. Mas filosoficamente a gente chega assim numa conclusão que existe Deus, tá? E eu ainda deixo assim, Deus ou Deus, tá? Ainda deixa pros dois, Deus ou Deus, a gente chega a essa conclusão. Mas na minha ainda chega que é Deus, tá? Você chega que é uma primeira causa e não primeiras causas, a não ser que essas primeiras causas fossem todas da mesma unidade. Eu não vou me deter isso no vídeo, tá? Mas a não ser que todos esses deuses teriam que ser da mesma essência. E se é da mesma essência, logo não são deuses. É um Deus. Então é basicamente o Deus da Bíblia. 3 pessoas em uma só. 3 pessoas distintas, porém com a mesma
essência. Essa é a definição de Deus. Deus seria algo infinito, tá? A gente vê 1 quilômetro. Deus vê infinito. Deus está muito amigo. Tamo junto, beleza? Tamo junto, é nóis. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreva no canal. E tamo junto, beleza? Acompanha aí, né? Eu vou gravar aí o livro pra vocês, beleza? Tamo junto, valeu, falou!